Como se livrar da inveja, das perseguições? Será possível? Claro, sim, é possível nos livrar das investidas do mal, das invejas. Sim, é possível. Mas como é possível? Com o nosso Deus, crendo nele, confiando nele, na sua palavra e entregando a ele aquilo que a gente não pode fazer, aquilo que a gente não vê. A gente entrega a Deus, porque o nosso Deus, ele trabalha constantemente. O nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila e ele escuta, ele ouve, ele vê aquilo que a gente não vê. É sim, é isso mesmo. O nosso Deus, ele vê quando alguém nos inveja, quando alguém trama o nosso fim, quando alguém planeja nos destruir. O nosso Deus, ele vê. E quando ele vê, ele nos protege, ele cuida da gente, nos guarda. Então, ele é o guarda de Israel que nos protege diariamente. Então, vamos meditar no livro de Daniel, capítulo 6 e o versículo 22, que diz a palavra do Senhor. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Daniel está falando aqui ao rei Dário. Sim, durante o reinado do rei Dário. Daniel foi escolhido para ser, entre outros, para ser um dos príncipes. Foram escolhidos alguns, foram escolhidos alguns presidentes e 3 príncipes, no qual Daniel era um desses 3, porque em Daniel foi achado um espírito excelente, ou seja, Daniel tinha, além de sabedoria, além de graça, ele tinha um espírito excelente. Tudo que Daniel fazia, ele fazia com prazer. Daniel se destacou diante desses príncipes, desses presidentes. Daniel se destacou, não só por causa de Daniel, mas porque quem estava com Daniel? O Deus Todo-Poderoso era na vida de Daniel. Por isso que houve um destaque maravilhoso na vida de Daniel, naquele reino. Então, eles, os outros, os presidentes e os outros príncipes, vendo que Daniel se destacava cada vez mais, cresceram os olhos sobre Daniel, sobre a vida de Daniel, porque Daniel tinha o que eles não tinham. E como você hoje também é assim como Daniel, tem o que muitos não têm, então a inveja chega. A inveja chegou na vida de Daniel. O povo, os outros investiram contra Daniel por causa de inveja. Então foram tramar um plano para destruir a vida de Daniel. E como não achavam coisa alguma para acusar Daniel, eles foram procurar na religião, na fé de Daniel. Porque lá naquele reinado eles adoravam outros deuses, mas Daniel não. Daniel só tinha um único e verdadeiro Deus para adorar, para fazer suas orações. Então eles acharam que Daniel orava 3 vezes ao dia, e ali foram entregar ao rei Dário que Daniel não fazia caso dele. Então, ali eles fizeram um plano e, em consequência disso, desse plano, planejamento, levaram Daniel à cova dos leões, lançaram ele à cova dos leões. E o plano foi tão perfeito que envolveram o rei sem nem o rei perceber o que estava acontecendo.
Quando o rei foi perceber, já era tarde demais. Não podia fazer mais nada para livrar a Daniel. Mas Daniel era inocente e tinha uma fé inabalável no rei chamado Jesus, no rei chamado o Deus Todo-Poderoso, no reino que jamais se abala, o reino dos céus. Então, Daniel foi levado, foi lançado lá na cova dos leões, porque eram vários leões, não apenas um. Mas os leões, eles não puderam causar dano algum a Daniel. Os leões ficaram mansinho, quietinho, muito quietinho, e não fizeram nada contra Daniel. E eles provavelmente se alegravam, achando que Daniel estava destruído, estava morto, que foi o fim de Daniel. Mas muito pelo contrário, Daniel estava lá, mas Daniel não estava só. Aleluias. E Daniel entrou na cova dos leões, mas não estava só. O Deus Todo-Poderoso era na vida dele, era com ele, assim como é hoje, né? Assim como é hoje. Os inimigos investem nas nossas vidas, pensando que vão nos destruir, que nós vamos morrer, vamos padecer, mas só que se engana. Porque Deus nos dá força, Deus nos fortalece, Deus nos dá sabedoria, Deus nos livra e Deus nos protege e mostra para todos que Deus é na nossa vida. Então Daniel foi lançado na cova dos leões e o rei Dário ficou em jejum, o rei Dário ficou triste, o rei Dário não quis ouvir músicas, porque ficou pensando como livrar Daniel. Mas fazer o quê? Já foi decretado. Mas o nosso Deus é o Deus de mistério. Ele vai além dos decretos humanos. E ele muda o quadro. Ele mudou a sorte de Daniel naquele dia. Porque a nossa sorte não depende de homem, depende de Deus. A nossa vida está no controle de Deus. Deus cuidou de Daniel. E o rei Dário não dormiu à noite. No outro dia, logo cedo, foi lá na cova dos leões pessoalmente. E de lá ele pôde chamar Daniel. Será que o teu Deus pôde te livrar? Oh, maravilha, que coisa, não? Pensava ele não ouvir a voz de Daniel, mas Daniel da cova dos leões respondeu ao rei. Aleluias! Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. De lá, Daniel respondeu, e o rei se alegrou. Glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. E Daniel foi tirado da cova dos leões. Saiu sem nenhum machucão, sem nenhum arranhão. Porque Deus é aquele que tem o controle de tudo. Dos animais, das nossas vidas, nada fica sem o controle do Todo-Poderoso. E ali Daniel saiu, Daniel foi abençoado, continuou sendo abençoado, e aqueles que planejaram o seu fim, a sua morte, a sua destruição, foram lançados na cova dos leões. E, diferentemente de Daniel, eles foram destruídos. Os leões, os leões que antes estava quietinho quando Daniel estava lá na cova, esses leões não ficaram quietinhos com ele, com esses outros homens. E Deus permitiu que esses outros homens fossem destruídos. Porque quem trama o nosso mal, eles serão destruídos. Ainda que aparentemente a gente não esteja vendo nada acontecer. Fica tranquilo que o nosso Deus é Ele que tem o controle da nossa vida. Ele não tem, ele não tem o inocente por culpado e o culpado por inocente. O nosso Deus, ele é um Deus justo. Ele está vendo tudo. Vai dando glória, vai se alegrando, vai meditando nessa palavra. E veja que grande foi o livramento de Daniel. Assim será na sua vida, na sua casa, na sua família. Creia somente no Senhor, na sua palavra e nas suas promessas, porque o nosso Deus, ele não falha.
O nosso Deus, ele não dorme. E contra a inveja, contra o olho gordo, contra os planos do mal, o Senhor, ele está vendo tudo, está no controle de tudo. E no momento certo, ele dará um basta nesse projeto.